Catarço e Inclusão, onde as perguntas realmente importam. Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, olha, muita gente já ouviu falar, mas que poucos entendem de verdade: a seletividade alimentar no autismo. A ideia aqui é a gente ir além dos rótulos, sabe? E tentar entender o que acontece lá dentro do cérebro. Então, bora mergulhar nisso. Para a maioria de nós, a hora de comer é simples. A gente olha para um prato de comida e vê comida. Uma mistura ali de sabores, de texturas, que a gente espera que seja gostosa. Mas e se esse mesmo prato fosse, na verdade, uma explosão de informações? Imagina só, cada cheiro, cada cor, cada textura, tudo amplificado, sabe? Num nível que chega a ser insuportável. Pois é, para muitas pessoas autistas, essa é a realidade do dia a dia. E olha, isso não é uma coisa rara, não. Dá uma olhada nesse número. Até 89%. É um número que choca, de verdade. Quase 9 em cada 10 crianças autistas passam por isso. É um dado que faz a gente parar e pensar, né? Precisamos olhar para isso com mais atenção. E agora, para mim, o que realmente bota isso em perspectiva é a comparação. Olha só que loucura. Em crianças com desenvolvimento típico, a gente está falando de mais ou menos 4,8%. Agora, no espectro autista, esse número pula para quase 90%. A diferença é absurda. Fica claro que tem algo muito mais complexo acontecendo por trás, né? Então, bora começar a desvendar esse enigma. Nessa primeira parte, a gente vai ver que isso vai muito, mas muito além daquela ideia de ser fresco para comer, sabe? E essa seletividade, ela aparece de jeitos bem específicos. Por exemplo, a pessoa só come alimentos crocantes, ou só aceita comida que seja amarela. Às vezes a coisa é tão restrita que só pode ser uma marca específica de um produto, sabe? Ou então, grupos inteiros de alimentos, tipo frutas ou verduras, são totalmente cortados do cardápio. E aí vem a grande pergunta, né? Por que isso acontece? Por que um cérebro processaria a comida de um jeito tão particular? A chave para entender isso não está no comportamento em si, mas na neurologia. Então, agora a gente vai fazer exatamente isso. Vamos embarcar numa viagem para dentro do cérebro para entender as raízes neurológicas dessa história toda. A nossa primeira parada é numa região chamada tálamo. Para ficar fácil de entender, pensa nele como se fosse o porteiro do cérebro. É ele que decide o que entra e o que não entra de informação sensorial e com que volume. Então, em cérebros autistas, esse porteiro, digamos, trabalha de um jeito diferente. Às vezes ele abre a porta com tudo e deixa os estímulos entrarem com uma força esmagadora. Isso que a gente chama de hiperreatividade. Uma textura que parece normal pra gente pode ser até dolorosa. E o contrário também acontece. Ele pode baixar o volume tanto que a pessoa quase não sente o estímulo. Aí é a hiporreatividade. Seguindo a nossa viagem, a gente chega na ínsula. Pensa nela como o centro que processa a nossa experiência interna, tudo o que acontece dentro do corpo. É a ínsula que cuida do paladar, do olfato e de uma coisa super importante chamada interocepção. Basicamente, é a nossa capacidade de perceber os sinais do corpo, tipo, tô com fome ou já tô satisfeito. Quando a comunicação nessa área não é típica, fica muito difícil saber quando comer ou quando parar. E é por isso que muitas vezes se criam rotinas de alimentação super rígidas. É uma forma de trazer alguma previsibilidade para essa confusão de sinais. Agora a gente vai para a amígdala. Pode pensar nela como o sistema de alarme do cérebro, o nosso detector de ameaças. Pois bem, em cérebros autistas, esse alarme pode ser bem sensível, ele pode ser hiperativo. O que isso significa na prática? Que uma comida nova, que para muita gente desperta curiosidade, pode ser vista como uma ameaça de verdade. A reação, então, não é de, quero provar, mas sim de ansiedade, de medo, de aversão mesmo. E para fechar essa nossa viagem pelo cérebro, a gente chega no córtex pré-frontal. Ele é tipo a nossa torre de controle, responsável pelo planejamento e pela flexibilidade do pensamento. E aqui está o pulo do gato. Uma comunicação diferente nessa área pode resultar em rigidez cognitiva. E, gente, isso é muito importante. Não é uma escolha, não é teimosia, é uma necessidade neurológica de que as coisas sejam previsíveis. Isso explica perfeitamente porque tem que ser sempre a mesma marca, o mesmo prato, a mesma rotina. Qualquer mudança pode gerar um estresse gigantesco. Ok, agora que a gente entendeu um pouco dessa base neurológica, vamos ver como tudo isso se manifesta na prática na hora de uma simples refeição. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito incrível.
Para uma pessoa neurotípica, comer é uma experiência coordenada, né? Os sentidos trabalham juntos. Agora, para uma pessoa autista, pode ser um caos, uma verdadeira cacofonia sensorial. Imagina o barulho de mastigar, a aparência da comida, o cheiro, a textura, tudo isso bombardeando o cérebro ao mesmo tempo, de forma super intensa. E não é à toa, cerca de 95% das crianças autistas têm alguma questão com o processamento sensorial. E a hora de comer é o momento em que tudo isso colide. E, claro, toda essa experiência sensorial intensa acaba trazendo consequências e desafios bem reais para a saúde e para a nutrição. Olha só esse dado que é bem forte. Mais de 70% das crianças autistas com seletividade alimentar comem menos de 20 alimentos diferentes. 20. Para pensar um pouco no que isso significa. Dá uma dimensão muito clara do quão restrita a alimentação pode ser. E claro, um cardápio tão limitado assim acaba levando a riscos nutricionais sérios. Faltam fibras, cálcio, vitamina D, fora que muitas vezes a dieta se baseia em alimentos ultraprocessados, chegando a quase metade do consumo. E aí vem um paradoxo. Mesmo comendo pouca variedade, existe um risco maior de sobrepeso, porque os alimentos que são aceitos geralmente são ricos em carboidratos. Mas calma, a notícia boa é que existem caminhos. Agora, nessa nossa última parte, a gente vai focar em estratégias que funcionam como pontes, sabe? Pontes para explorar novos alimentos, sempre com uma base de empatia e, claro, de ciência. Uma das estratégias que funciona muito bem é a introdução gradual. Como funciona? Primeiro você começa com um alimento que a pessoa já aceita, que é seguro para ela. Aí, mantendo o mesmo sabor, você muda só um pouquinho a textura. Depois que isso for aceito, faz o contrário. Mantém a textura e varia um pouquinho o sabor. É um processo de formiguinha, sabe? Lento, com muita paciência e respeito. A ideia é construir segurança e não criar mais medo. E com isso, a gente chega na mensagem que é o coração de toda essa nossa conversa. Aquilo que muitas vezes é chamado de frescura, manha ou teimosia, na verdade é só a ponta do iceberg. É a manifestação de uma realidade neurológica super complexa. É simplesmente um cérebro que processa o mundo de um jeito diferente. E isso tudo nos leva a um último pensamento. Se a gente entende que a raiz do problema é neurológica, a raiz da solução tem que ser a compreensão. Então, a pergunta que fica no ar é: e se, antes de pensar em qualquer técnica ou estratégia, o ingrediente principal, o mais importante de todos, for simplesmente a nossa empatia? Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam.